Então essa é a nossa terceira aula, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre força, que a gente já vem falando, né? Vem trabalhando com vetores, mas falando sobre o vetor força, momento, tá? E também vou antes de falar sobre momento, obviamente vou falar sobre o vetor posição, tá legal? E aí então vamos lá. Então olha lá, vamos começar aqui falando sobre o vetor posição, tá? Então ó, vamos considerar um ponto. Oi, estou gravando, tá? Eu estou gravando. Tá, então ó, vamos considerar o ponto P, tá? Dentro do espaço cartesiano. Então eu tenho aqui ó, um ponto P no espaço cartesiano, tá? Então a localização do ponto B, do ponto P, ela pode ser definida através das coordenadas x, y, z, tá? Então é assim, ó, vou marcar o ponto P e vou dar as coordenadas dele, ó, x, né, y, z. Essas são as coordenadas desse ponto, ok? Agora, eu quero tentar determinar um vetor, tá? Que eu vou chamar de vetor posição, tá? Esse vetor posição, ele vai sair da origem do meu sistema cartesiano e vai até o ponto P, tá? Então, ó, considerando o ponto O, tá aqui, como a origem do sistema cartesiano, tá? Então eu tenho aqui, ó, a origem do meu sistema cartesiano. Assim podemos definir o vetor R, que eu estou chamando de vetor posição. Esse cara aqui é o vetor posição, ok? Como sendo, o vetor posição, então o vetor R ele é representado como sendo o quê? Como é que eu determino o vetor posição? Olha, se o vetor posição é entre a origem e o ponto P, eu conheço as coordenadas de P. Quais são as coordenadas aqui da minha origem, gente? Falem aí. 0, 0, 0. Tá? Então, esse meu vetor posição vai ser dado como sendo, tá? Esse ponto menos esse ponto aqui. Tá? Então, ó, eu vou ter o ponto P, que ele vai ser dado, né, por x, eu vou escrever assim, ó, xi mais yj mais zk, e vou ter aqui esse outro ponto, que é 0 mais 0 mais 0. Tá? Então, agora eu vou fazer o ponto P menos essa origem. Tá? E no final eu vou ter isso aqui como resultado, que é o meu vetor posição. Então, um vetor posição ele sempre vai ser dado pela coordenada, tá, de um ponto menos a coordenada de outro ponto. Tá? Então, nesse caso aqui, o vetor R ele coincide em ser x, y, z, porque eu estou tomando como base a origem. Legal, gente? Entendido isso, não é isso? Não é ou não? Ou dúvida? Beleza, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente pode ter um outro caso aqui, ó. Se admitirmos a existência de dois vetores posição, por exemplo, o vetor posição RA ou o vetor posição RB, tá? Tanto o vetor posição RA como o vetor posição RB, eles estão partindo aqui da minha origem. Tá? Então, como mostrado, podemos definir o vetor posição R como sendo. Então, agora eu quero definir o vetor posição R, tá? Mas sendo que, ó, eu tenho esse ponto e esse ponto aqui. O meu vetor posição, ele não está saindo mais da origem, tá? Então, ó, se eu dei esse sentido aqui ao meu vetor posição, ó, R, ele vai ser dado pelas coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B. Legal? Tá? Então, ó, então como é que eu vou operar isso aqui? Né? Ó, então, eu vou fazer tudo que tem o vetor unitário I, né? E vou operar aqui tudo que tem um vetor unitário J e tudo que tem um vetor unitário K. Tá? Então, esse vetor posição ele é dado
né, por esse resultado aqui, por essa operação aqui vetorial, tá, gente? Ó, isso aqui é importantíssimo, tá? Quando nós formos calcular os esforços internos, né, a gente tem que saber muito bem definir o vetor posição, tá? Senão a gente faz besteira. São duas coisas importantíssimas quando a gente for começar a calcular os esforços internos. Né, é o sentido da integração que a gente for fazer, né, o sentido da integral. E o outro, né, é a definição integral, definição do vetor posição. Tá? Isso aqui é importantíssimo, porque vai nos dar, né, o sinal, o sentido, né, de ação das forças. Alguma dúvida em como definir o vetor posição quando eu estou na origem ou quando eu estou fora da origem? Respondam aí. Nenhuma? Estão todos dormindo? Beleza. Então vamos lá. Tá? Então, ó, um exemplo simples. Estou considerando aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Tá? O ponto A ele é definido por essas coordenadas. Tá? E o ponto B aqui, ó, definido aqui por essas coordenadas. Tá? Então eu quero determinar a distância entre o vetor A, entre o ponto A e o ponto B. Tá? Então é isso aqui. Então, ó, posso pensar que através do ponto A, ou das coordenadas do ponto A, ó, aqui, ó, eu posso definir esse vetor RA, é um vetor posição RA saindo da origem. Através das coordenadas de B, né, eu posso definir aqui, ó, o RB, né, saindo da origem, e posso definir esse vetor posição aqui, né, que vai me dar exatamente a distância, tá? A distância, né, entre os pontos A e B, ok? E aí, como é que eu vou achar aqui a distância? Como é que eu vou determinar, né, o vetor, a distância entre A e B? Né? Eu posso fazer, ó, posso fazer uma soma vetorial, né? Ó, esse cara aqui, ó, mais esse cara aqui, mais esse vetor R, vai me dar o RA. Posso pensar dessa maneira aqui, ó, tá? Então, RB mais R vai me dar o RA. Ou eu posso pensar assim, ó, né? Então, vou manipular isso aqui matematicamente, né? Vou jogar esse cara aqui para o outro lado. Então, meu vetor posição R vai ser o RA menos o RB, tá? Ou eu poderia estar pensando, né? Olha, a distância, o vetor posição R, ele é definido como sendo, né, as coordenadas de A menos as coordenadas de B, tá? Então, ó, as coordenadas de A, que por acaso coincidem, né, com o vetor RA, e as coordenadas de B, que por acaso coincidem com o vetor RB, porque RA e RB são definidos com base na origem. Tá? Então, ó, estou agrupando aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 2i menos 1i, tá? Mais 2j, mais 3k, né? Mais 3k. Então, no final aqui, ó, menos 3i, mais 2j, mais 6k. Né? Então, ó, esse vetor aqui, eu tenho as coordenadas do meu vetor posição, as coordenadas, né, da distância entre A e B. Como é que eu determino, né, a magnitude aqui desse vetor, gente? Olha lá. Né? Então, vou calcular, ó, vai ser igual às coordenadas ao quadrado. Tiro a raiz, não é isso? Sim ou não? Pois é. Então, ó,
Dadas essas coordenadas do ponto A e do ponto B, R, né? Se essas coordenadas, se isso aqui está tudo em metro, R tem 7 metros. Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Tá muito fácil, né? Vamos, falei para vocês, a gente vai devagar, tá muito fácil. Fale lá, pode. Pois é, né? Mas aí começa a me atrapalhar aqui, ó. Não sei se eu vou mexer aqui e vai parar a gravação, né? Então eu falei para vocês, né? Vamos entrar no horário. Então eu fiquei conversando com vocês mais uns 5 minutos. A gente começou a aula lá perto de 2h10, né? Então, gente, vamos procurar chegar no horário, ok? Beleza? Aceitei aí, mas vamos procurar chegar no horário. Eu costumo começar a aula 2h02. Esse horário que eu começo a aula, tá? Então dou 2 minutos de tolerância. Tá legal? Então, a gente começou lá perto das 2h10, né? Então vamos entrar no horário correto. Não teve trânsito aí para a gente poder enfrentar, né? Tá legal? Só sem querer ser chato, gente, mas é porque atrapalha realmente um pouquinho aí, porque a gente está manipulando aqui todo o ferramental aqui para poder dar aula e tem que ficar aceitando lá a turma atrasada. Beleza, beleza, vamos lá. Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza, então vamos. Então, beleza. Então, ó, dado que a gente definiu um vetor posição, né, e já conhece o fato de que força, né, é uma grandeza vetorial também, a gente pode começar a determinar o que é ter a noção do momento, tá, devido a uma força. Tá? Então, uma força, ela pode gerar um momento. Muita gente me pergunta, professor, mas esse momento é o que eu conheço como torque? É, tá? Tudo bem? Então, ó, eu vou ter um vetor posição, tá? E na ponta desse vetor posição, eu vou ter um vetor força. Ok? Então, o momento, devido a essa força, ele é definido como produto vetorial, tá? Entre R e F, entre o vetor posição e o vetor força. Tá? Então, isso é o produto vetorial entre os dois. Legal? Então, matematicamente, estou te definindo aqui o que é o momento. Agora, a gente pode tentar pensar da seguinte forma. Tá? Por isso que eu falo para vocês, a representação matemática, às vezes, não deixa a gente imaginar o que está acontecendo fisicamente. Então, é sempre bom a gente pensar no que está acontecendo fisicamente primeiro, para depois representar matematicamente. Tá? Então, ó, vocês concordam comigo que eu posso pegar esse vetor força e decompor em duas componentes? Concordam comigo ou não? Então, ó, eu vou assumir que eu tô fazendo assim, ó, eu tô orientando aqui o meu sistema, aqui, ó, aqui é Z e aqui é Y. Legal? Então, ó, posso dizer que eu tenho uma componente aqui da força na direção Y. Posso dizer isso? E tenho uma componente aqui, né, na direção Z. Legal? E aí? Pergunto para vocês, gente. Essa componente aqui, ela gera momento com relação a esse ponto aqui, né? Meu ponto de referência sempre vai ser a origem do meu vetor posição. Tá?
Então, essa componente aqui, ela gera momento em torno desse ponto aqui, que eu vou chamar de origem, sim ou não? Por que ela não gera momento? Está no mesmo sentido? E aí? Porque o produto vetorial entre elas vai dar zero? Sim. Né? Concordam comigo que o vetor posição e essa componente, elas têm a mesma linha de ação? Concordam comigo? Olha a linha de ação aqui desses dois vetores. Tá? E a linha de ação desse vetor, como a linha de ação desse vetor R e do vetor F passam por esse ponto, que é o nosso ponto de referência, né, para verificar o momento, né, como eles têm a mesma linha de ação e passam, e a linha de ação tanto desse vetor quanto desse vetor passam por esse ponto, né, então eu concluo que essa força aqui, ela não gera momento em torno desse ponto. Tá? Essa componente aqui não gera momento em torno desse ponto. Né? Olha lá, pensem assim, eu vou puxar, estou puxando aqui, ó, estou puxando. Será que eu consigo, de alguma maneira, puxar nessa direção e rotacionar o meu sistema? Sim ou não? Será que fisicamente é possível isso? Vou puxar nessa direção e conseguir rotacionar? Falem aí. Não, né? Tá. Agora eu vou pensar nessa componente aqui, ó. Tá? Então estou pensando aqui nesta componente. Calma aí. Eita, nós. Então, ó, vou pensar nessa componente aqui agora, ó. Tá? Essa componente, gente, ela gera algum momento, tá? Ela consegue rotacionar meu sistema em torno desse ponto? Sim ou não? Sim, né? Todo mundo consegue perceber que essa força aqui, ó, ela vai tentar rotacionar aqui, ó, o sistema em torno desse ponto. Né? Então, ó, o produto vetorial desse cara aqui com essa componente aqui, ele não é zero. Tá? Ele não é zero. Então, ó, se eu for calcular a força devido, o momento devido a essa força, o que daria, gente? O que vocês acham que daria? O que seria? Se eu fosse calcular o momento devido a esta força, o que daria? O que matematicamente eu teria que escrever aqui? Seria igual ao quê? Sim, mas me fala aqui me fala. Então seria Fz vezes R, R vezes Fz? Seria isso? Sim, o módulo delas, ok. Tá. Mas eu não já peguei o Fz? Sim, por isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando para vocês, se eu fosse calcular esse cara aqui, o momento devido a esse cara aqui, o que seria aqui? Quando eu faço o produto vetorial, gente, na verdade, esse produto vetorial ele está procurando o quê? Ele está procurando componentes ortogonais entre o vetor posição e o vetor força. Concordam comigo ou não? São as componentes ortogonais que geram momento. Ó, esse vetor R e Fy são ortogonais ou são colineares aqui? São ortogonais? Gente, se vocês não me ajudarem aí, tô vendo um, dois, tô ouvindo um, dois, né? Se vocês não ajudarem, não interagirem, vai ficar muito complicado, né, cara?
Porque aí a pergunta fica, responde, 2. Vamos lá, galera. Me ajudem aí. Estou tentando. Sim, seria isso aqui, né? Pois é. E aí, como eu te falei, o produto vetorial, ele procura componentes ortogonais, não é isso? Sabe o que é uma componente ortogonal? É quando elas formam um ângulo de 90 graus. Estão em dúvida nisso? Ó, quando as componentes formam um ângulo de 90 graus, elas são ortogonais, né? Ó, esse cara aqui é ortogonal com esse cara aqui? Não. Esse cara aqui é ortogonal com esse cara aqui? É. Então, essa componente aqui gera momento. Então, quando você faz isso aqui, ó, o F seno, na verdade, você está procurando a projeção desse vetor, né, aqui no eixo Z. Tá? Você está procurando a componente ortogonal a esse cara aqui. Concorda comigo ou não? Fale. Exatamente. Sempre as componentes ortogonais, né, do vetor posição e do vetor força vão gerar momento. Né? Esse caso aqui está muito simples, né? Mas, né, eu posso ter um caso onde a força vai gerar momento em inúmeros eixos. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou tentar aqui, ó, vou construir aqui o sistema cartesiano. Tá? Então, ó, tô aqui, ó, Z, X, Y. Coloquei aqui a origem do meu sistema. Tá? Então, a origem do meu sistema é 0, 0, 0. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir, eu vou dizer que minha estrutura, ela é assim, ó. Ela é assim, ó. Pum. Ó, ela tem uma componente aqui, uma componente aqui, uma componente aqui. Aí, aqui nesse ponto aqui da minha estrutura, eu vou aplicar uma força. Ó, vou aplicar uma força. Vou aplicar essa força aqui, ó, F. Essa força aqui, ó, tá no eixo Y, no eixo X, desculpa. Tá? E aí, como é que eu calculo o momento devido a essa força? Com relação a esse ponto aqui. Isso vai ser, concorda comigo que vai ser o produto vetorial entre o vetor posição, né, e o vetor força. Como é que eu defino o vetor posição aqui? Olha o meu ponto de aplicação da força. Olha o meu ponto de referência para o momento. Como é que eu defino o vetor posição? O vetor posição não seria esse aqui, ó. Isso aqui não seria o vetor posição? Ó, R. Agora esse vetor posição, ele tem componentes, não tem? Ele tem uma componente nessa direção, ele tem uma componente nessa direção, ele tem uma componente nessa direção. Concordam comigo? Aí, o que vai gerar momento? São as componentes ortogonais de F e desse cara. Quem é ortogonal? Olha lá, o vetor força com essa componente aqui do vetor posição são ortogonais? Sim, né? Então vai gerar um momento, não vai? Em torno de que eixo o momento vai ser? Em torno de Y, perfeito. Né? Ó, se eu pegar essa força aqui com essa componente aqui, ó, do vetor posição, essa componente aqui, eles são ortogonais? Não.
Então, são ortogonais? O vetor força com essa componente aqui. São ortogonais ou não? Não. Então, o vetor força e essa componente do meu vetor posição não vão gerar momento. Concordam comigo? Agora, o vetor força e esta componente aqui, ó, do vetor posição, geram momento ou não? Porque elas são o quê? Ortogonais. E esse momento vai ser em torno de que eixo? Do eixo Z. Não é isso? Então, ó, é só começar a pensar assim de novo na estrutura. Ó, vou apagar tudo isso aqui. E vou redesenhar, tá? Então, ó, o que a gente vai começar a ver é isso aqui, ó. Então, ó, a estrutura de novo. Tá aqui, ó, a estrutura. Ó o vetor força. É um F. Então, ó, a gente vai ter que começar a imaginar assim, quando a gente fala de momento. Cara, essa força aqui consegue girar esta estrutura como? Em torno de que eixo? Quando eu falo em torno ó, ela consegue girar em torno desse eixo aqui? Ela consegue girar em torno desse eixo aqui? Ela consegue girar em torno desse eixo aqui? Digam aí para mim, ó, essa força consegue girar essa estrutura aqui, ó, em torno desse eixo? Sim, né? Ó, se eu aplicar essa força, em teoria não, na prática também, ó. Ela vai começar a fazer isso aqui, ó, na estrutura, ó. Ela pode fazer isso aqui com a estrutura. Concordam comigo? Agora, esse cara aqui, eu consigo fazer essa estrutura girar em torno do eixo X, dada essa força aqui? Eu não consigo. Nenhuma componente de momento em X. Agora em Z, né? Será que eu consigo fazer a estrutura girar aqui assim, ó? Ó, em torno de Z? Sim ou não? Consigo também, né? Então, ó, quando eu faço o produto vetorial, né, entre F e R, aqui está o vetor posição, ó. O vetor posição é esse aqui. Quando eu faço o produto vetorial entre esse cara aqui e esse vetor aqui, na verdade o produto vetorial está procurando essas componentes ortogonais. Legal? Então, ó, R, uma forma fácil de eu determinar, em vez, ó, quando a gente começa a trabalhar com estruturas no plano, é muito fácil observar o momento devido a uma força. Mas quando a gente começa a trabalhar com estruturas no espaço tridimensional, é um pouquinho mais complicado. A gente tem que treinar muito, tá? Agora, obviamente, existe uma representação matemática que nos ajuda muito, tá? Então é por isso que eu estou falando, estou insistindo com vocês, né, na notação cartesiana. Como é que eu poderia representar, gente, o vetor posição em notação cartesiana? Poderia escrever assim, ó, Rxi mais Ryj mais Rzk. Poderia escrever dessa maneira? Ó, eu caminhei em X, caminhei em Y e caminhei em Z. Ó, esse vetor posição, ele tem coordenadas em X, em Y e em Z. E o vetor força? Como é que eu poderia escrever o vetor força? Falem aí para mim. Aí eu desenhei o vetor força assim, ó. Eu desenhei o vetor força assim e disse para vocês, ó, o vetor força, ele está no eixo X.
Ele está no eixo X. O vetor força está no eixo X. Quando eu falo que o vetor força está no eixo X, significa que ele só tem componente em X. Concordam comigo? Então, quanto é que é FYJ, FZK? 0. Então, me digam aí de novo. Como é que eu escrevo F? Posso escrever FI? Posso, né? Estão de acordo comigo? Escrever dessa maneira e dessa maneira? Beleza. Não, não, não. Aí, mas aqui o R ele não é a componente em x, y, z. Foi isso que você perguntou? Repete aí de novo a tua pergunta. Sim. Porque I, J e K são os vetores unitários. O Rx, o Ry e o Rz é a magnitude na direção x, y, z. É a magnitude, tá? Eu só não coloco, poderia ter colocado aqui, ó, 2i, 3j, 1k. Eu só não coloco porque eu não sei quanto é a magnitude. Estou representando por Rx, Ry e Z. Você não pode deixar de colocar o YJK, porque o YJK é que dá a ideia da notação cartesiana. Tá legal? Eu só coloquei... Desculpa? Repete. Poderia ser menos FI. Está no sentido contrário, né? Concordo plenamente, perfeito. Tá? Então, ó, vamos lá. Então, vamos aproveitar essa tua pergunta aí, essa tua afirmação, na verdade, né? E vamos ver aqui, ó. Porque eu escrevi o Rx, o Ry e o Rz, tá? Vou apagar aqui, ó. Olha lá. Vou pegar R e vou olhar aqui, ó. Consigo ver uma projeção de R no eixo X? Ó, aqui vai ser o Rx. Consigo ver uma projeção de R no eixo Y? Consigo, ó. Vai ser o Ry. Consigo ver uma projeção de R em Z? Consigo, ó. Aqui vai ser o Rz. Tá? Então, ó, esse cara vezes o vetor unitário na direção dele, esse cara vezes o vetor unitário, esse cara vezes o vetor unitário. Legal? Agora, o F está no sentido negativo. Então, aqui ó, tem que ter um sinal negativo. As outras componentes do vetor posição estão no sentido que? Positivo do eixo. Então, são todas positivas. Legal? Foi perfeito a tua observação, cara. Entenderam ou não? Beleza. Então, como é que eu calcularia o momento devido a essa força? O momento dessa força, ele é o produto vetorial de R com F. Mas, ó, tem essa notação aqui, todo mundo, vocês já conhecem, ó. Essa notação aqui, ó, posso colocar IJK. Em seguida, vem as coordenadas do meu vetor posição, ó, Rx, Ry, Rz, e em seguida as coordenadas do meu vetor força. Ó, como é que eu representaria as coordenadas do meu vetor força aqui? E o que mais? 0, 0. Beleza? Vamos ver o que é que dá isso? Ó, faço uma multiplicação aqui, como se eu fosse calcular o determinante, né? Ó, faço, ó, a multiplicação disso aqui dá quanto? 0. Ó, a multiplicação disso aqui vai dar quanto?
menos FRZ na direção J. Ó, essa multiplicação aqui dá zero. Agora, ó, essa multiplicação aqui vai dar menos F, né? Então vai dar mais F, RY na direção K. Aí, ó, vou multiplicar isso aqui, vai dar zero, e isso aqui vai dar zero. Então, ó, o resultado está isso aqui. Lembra da análise que nós fizemos? Olha, se eu pegar o vetor força e multiplicar por essa componente aqui, ó, vai dar um momento em... Vai dar um momento em quê? Em Y. Não é? E essa componente aqui é quem do meu vetor posição? É RZ, não é isso? Olha aqui, ó, FRZ. Né? E J está dizendo que é na direção, né, em torno do eixo Y. E o sinal negativo está me dizendo o que, gente? Está me dando sentido. Hein? Isso, está me dando um sentido, né? Concordam que isso aqui vai girar nesse sentido aqui, ó? Sim ou não? Esse sentido é um sentido horário, ou seja, que o relógio anda, ou sentido anti-horário? Horário, né? Então a gente já vai estabelecer aqui. Toda vez que a gente calcular um momento no sentido horário, ele vai dar negativo, ele vai ser negativo para a gente. Legal? E aí eu falei para vocês, ó, F vezes essa componente aqui do vetor posição gera momento? Ó, Rx. Gera momento ou não? Não, ó. A gente consegue ver aqui FRX? Nem aparece, né? Agora, ó, F vezes essa componente aqui do vetor posição, que é o RY, gera momento ou não? Gera, né? Ó, F, RY, ó, aqui, ó, RY. E em torno de que eixo? Concordam que isso aqui vai girar assim, ó? E nesse sentido aqui, ó, em torno de Z. Olha o K aqui. E ele está girando nesse sentido aqui. É sentido horário ou anti-horário isso aqui? Anti-horário. Ó, deu positivo. Ah, então, ó, toda vez que o momento for no sentido anti-horário, ele vai ser positivo para a gente, né? Então, ó, gente, a notação cartesiana, ela me ajuda bastante a perceber matematicamente o que está acontecendo. Concordam comigo ou não? Ó, fizemos uma representação matemática, calculamos e deu exatamente aquilo que a gente estava imaginando fisicamente. Legal? Legal ou não? Tá? Então, ó, guardem essa informação, gente, guardem isso. Isso vai ajudar muito a gente, tá? Vai ajudar bastante. Beleza. Não entendi. Continuo não entendendo. Explica mais uma vez, cara. Você está querendo pegar o que e colocar na origem. Ok. Ok. Sei. For... Aqui na vetor força. Cara, poderia fazer, mas para que eu vou fazer isso? Qual a vantagem? Não. Não, ele vai ter sim, cara. Vão ter sim. Ainda vai estar tudo aí. Agora, se você mover, a única coisa que você pode estar fazendo é
colocando mudando o sentido de algumas componentes, né? Colocando componentes para o lado negativo. Tá? Não vi nenhuma vantagem em fazer isso. Agora, é óbvio que algumas vezes isso olha lá, eu sempre vou orientar a minha estrutura, obviamente, quando eu começar a analisar uma estrutura e tudo mais, eu sempre vou orientar da maneira que melhor, né, ficar, da melhor maneira, né, para me facilitar a resolução do exercício. Eu não vou orientar de uma maneira que vai me complicar. Tá? Então eu posso, essa origem, professor, ela pode estar em qualquer ponto da minha estrutura? Pode. Tá? Você pode referenciar a tua estrutura da maneira que você quiser. Mas, obviamente, né, que você vai tentar referenciar da maneira que mais te facilitar para resolver o exercício. Né? Você não vai querer complicar o problema. Tá? Então, normalmente, como é que a gente orienta o nosso sistema de coordenadas? Né? A gente coloca o 0, 0 na extremidade mais à esquerda da estrutura. Por que a gente faz isso? Para a estrutura toda estar para o lado positivo do meu sistema cartesiano. Né? Isso facilita muito. Já pensou se eu tiver estrutura para a parte negativa do meu eixo cartesiano? Concorda que pode complicar um pouquinho mais? Sim ou não? Pois é. Então, beleza, gente. Guardem essa informação aí, que a gente vai precisar bastante mais lá na frente, tá? Olha lá. Eu preciso trazer mais duas informações para vocês, tá? E eu vou aproveitar esse exercício aqui que muitos de vocês questionaram, né? Alguns de vocês me pediram para resolver no particular, tá? E apresentar essas duas expressões. Vocês já ouviram falar, né? Da lei dos senos e lei dos cossenos? Sim ou não? Sabem aplicar direitinho? Beleza, então ótimo. Então vou só relembrar aqui de maneira muito rápida, tá? Então o que que isso vai me dizer, né? Olha lá, vou construir um triângulo. Vou construir um triângulo, ó. Vou construir um triângulo. Esse triângulo vai ter aqui, ó, o ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo teta, tá? Então vou chamar aqui, ó, de A, vou chamar aqui de A, B e vou chamar aqui de C, tá? Então o que que vai me dizer a lei dos senos? Falem aí para mim. C sobre, falem aí. C sobre seno de θ, ele é proporcional ao quê? A sobre seno de alfa, que é proporcional a B seno de beta. Então, isso aqui é verdade. Tá? E a lei dos cossenos vai me dizer o quê? Pode escolher qualquer lado aqui. O que, que vai me dizer a lei dos cossenos? Mais ou menos. É menos? Né? Menos. Então, a lei dos cossenos vai me dizer o seguinte. Que, ó, eu posso escolher qualquer lado. Tá? Então, ó, vou escolher o C lá. Vou escolher C. C ao quadrado, ele vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ó, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno do ângulo que está na frente do c, que é o θ. Legal? Da mesma forma que eu posso escolher a ao quadrado, ele é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c. Qual é o ângulo que está na frente de a? Alfa.
cosseno de alfa. E a mesma coisa eu posso fazer para o B. Legal, gente? Estão de acordo? Aí, né, quando eu olho aqui, quando a gente olha aqui a lei dos cossenos, o que lembra essa lei dos cossenos, gente? O que nos lembra? Posso dizer que isso aqui... Opa, lembra Pitágoras, né? Como é que eu chego em Pitágoras aqui? Teta 90 graus, né? Então, Pitágoras, né? Ele é um caso especial aqui da lei dos senos. Posso fazer isso aqui, ó? C, A, B. Ó, teta aqui, ó. Então, ó, teta ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de teta. Só que teta aqui é quanto agora? 90 graus. E quanto dá o cosseno de teta? Concorda que isso tudo aqui vai para o espaço? Né? Fica fácil, né? Só fica essa isso, só fica essa parte aqui, né? Legal? Então, gente, coloquem isso e isso e a lei dos senos e a lei dos cossenos na cabeça, que ajuda muito a resolver os exercícios, tá? Então, ó, vou resolver aqui, ó. Esse primeiro aqui era banal, não é? Então ele tá querendo A e B, me dá o ângulo aqui que é 50 graus, e está me dizendo que a força resultante, né, ele está me dizendo que a força resultante é igual, é em X, e é igual a 950 newtons. Né? Então, como é que eu poderia resolver esse exercício, gente? Poderia decompor, não poderia? Poderia decompor. Ó, decompondo. Vou resolver ele aqui decompondo. Tá? Então, ó, posso pegar o FA e jogar para cá, uma componente aqui e uma componente aqui de FA. Né? Ficaria FA seno de 20 graus e aqui FA cosseno de 20 graus. Vou pegar FB, vou decompor. Ó, vai ficar uma componente aqui e uma componente aqui também. Essa componente aqui vai ser FB, o quê? Seno de 50, né? Estou resolvendo 2,18. E aqui seria FB cosseno de 50 graus. Legal? Então, ó, agora, após a decomposição, eu posso pensar o seguinte, ó, a força resultante, ela é igual a uma componente em X. Então, ó, se eu somar esse componente aqui mais essa componente aqui, tem que dar quanto? Então, ó, eu sei que FA seno de 20 graus menos FB seno de 50 graus tem que ser igual a zero. Porque, ó, não tem nenhuma componente em Y na força resultante. Mas, se eu fizer FA cosseno de 20 graus mais FB cosseno de 50 graus, isso aqui tem que ser igual aos 950. Concordam comigo? E aí, aqui eu tenho um sisteminha, né? Duas equações e duas variáveis, né? Duas incógnitas, FA e FB como incógnita. Consigo descobrir isso aqui? Consigo descobrir qual o valor de FA e FB? Consigo, né? Mas como eu poderia resolver também esse primeiro problema aí, gente? Poderia aplicar ali lei dos senos, lei dos cossenos também? Poderia, né? Então, ó, como é que eu construo o meu vetor
como é que eu construo a partir, ó, desses caras aqui, o meu triângulo de força, né? Então aqui ele vai me dizer o seguinte, ó. Ele está me dizendo o seguinte, YX. Ele está me dizendo assim, ó. Eu tenho uma força FA, tá? Que forma aqui um ângulo de 20 graus. Eu tenho uma força aqui, ó, FB, que me forma um ângulo de 50 graus. E eu vou ter uma força resultante aqui nessa direção de 950 newtons. Vamos formar o vetor, o triângulo de força? Ó, FA, olha lá, 950, e ó aqui, ó, IFB. E aí os ângulos? Aqui é fácil, né, que é 20 graus. E os 50 graus, está onde? Está aqui, ó, 50 graus. Né? Todo mundo percebe que 50 está aqui ou não? Então, se aqui é 20, aqui é 50, aqui é quanto? Quantos graus aqui tem? 110 graus, né? Posso aplicar aqui a lei dos senos? Né? Ó, FA sobre seno de 50 graus é igual a FB sobre seno de 20 graus, que é igual a 950 sobre o seno de 110 graus. Resolvido ou não? Pois é, facinho, fácil, né? Resolvido, né? Agora, olha lá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou apagar essa parte aqui e vou montar lá eu vou explicar o 2.19, né? 2.19, gente. É assim, ele pede o ângulo alfa, a magnitude de FA e de FB, para que FB seja, na condição de que FB seja o quê? Mínimo, né? Beleza. Então, ó, ele tem aqui, ó, FA, 20 graus. Aí ele vai ter um FB aqui, né? Com um ângulo aqui, θ. E vai ter uma força resultante. A força resultante está lá, 950 newtons. Vamos montar o triângulo de força? Vamos montar o triângulo de força. Então, ó, vou pegar aqui, ó, o FA. Olha lá, gente. Vou pegar aqui, ó, o 950. E vou pegar o FB. Tá aqui, ó, FB. Ó, aqui é 20 graus. Aqui é o θ. Essa é uma possibilidade desse triângulo de força na questão 219? É uma possibilidade ou não? Mas eu não sei se nessa condição FB é mínimo. Concordam comigo? Então, ó, eu poderia montar uma outra configuração aqui, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Poderia? É possível fazer isso aqui? Uma outra configuração, ó. FA ser isso aqui, FB ser isso aqui, e agora eu tenho o meu novo ângulo θ. Poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Ó, na verdade, o meu FA ser isso aqui, o meu FB ser isso aqui, e ó, o meu ângulo θ agora ser isso aqui, ó. Uma outra possibilidade, tá? Vou colocar aqui, vamos lá.
ó, poderia fazer isso aqui, né? E aqui voltaria a ser o FB. Aí eu pergunto para vocês, o FB, nessa condição aqui, ó, eu vou chamar isso aqui condição 1, condição 2, condição 3, condição 4. Na condição 2, o FB é maior ou menor do que na condição 1? Menor, né? Na condição 3, ele é menor ou maior do que na condição 2? Menor. O FB, ó, esse vetor aqui, ó, ele é menor. Agora, na 4, o FB é maior, na 4 ou na 3? Na 4. Então, olha, o que está acontecendo? Ó, FB está grande, aí, ó, estou aumentando o alfa. O FB está diminuindo. Estou aumentando o alfa. O FB está diminuindo. Estou aumentando o alfa. Opa, o FB começou a aumentar. Então, existe um limite aqui para que FB seja mínimo. Aqui ele é muito grande, ele vem diminuindo e depois começa a aumentar de novo. Qual que é esse limite, gente? 90 graus, ó. Então, quando o θ estiver aqui, ó, em 90 graus, ela é a posição, né, onde o FB é mínimo, tá? Então, pronto, ó, você vai ter aqui, ó, 950. Vai ter aqui, ó, FA. Vai ter aqui, ó, FB. E vai ter aqui, ó, 90 graus, 20 graus. Resolve ou não resolve a questão? Resolve, né? E aí, pensaram por aí ou não? E aí, como é que vocês resolveram? Tá? Então, ó, rapidinho, só para mostrar para vocês como a lei dos senos e a lei dos cossenos, né? Elas vão ajudar muito, tá? Vão ajudar muito a vocês visualizarem o problema. Legal? Pode falar. Aham. Aham. Pode fazer também. Perfeito. Também pode fazer, né? Também pode fazer dessa maneira, né? Na hora que você acha você deriva a equação que você encontrou em função, né? Você derivou em função de alfa, não é isso? Ou θ, tudo bem. Você derivou em função do ângulo. Na verdade, quando você faz isso, você está minimizando, ou você está achando o ponto de singularidade da função, que pode ser um mínimo ou um ponto de máximo. Nesse caso, era o ponto era o ponto onde o FB era mínimo. Tá legal? Mas tá perfeito também essa tua resolução. Pode fazer dessa maneira também. Tá? Agora, obviamente que através da lei dos senos e a lei dos cossenos, você consegue visualizar, né, e resolver os problemas de uma maneira muito rápida. Tá? Legal, gente? Então, ó, dica da aula de hoje, gente. Tá? Prestem muita atenção na força, no momento devido a uma força. Tá? E prestem muita atenção nesta maneira aqui da gente determinar. Então, por agora, a gente vai estar sempre tentando imaginar o que está acontecendo fisicamente e depois a gente vai montar matematicamente e conferir se, né, o que a gente estava imaginando que fisicamente estaria acontecendo, né, a matemática nos comprova. Legal? E usar essas duas ferramentas aqui, que são importantíssimas, para resolver todos os outros problemas. Legal? Então, ó, tem duas listas para vocês praticarem aí pra caramba. Como eu falei, não vou cobrar, você não precisa me entregar a lista,
nem a lista 2, nem a lista 3, tá? Então a gente vai seguir na disciplina, tem uma montanha de exercícios propostos aí para vocês, vão resolvendo. Tem exercício que vocês estão em dúvida, mandem para mim, mandem para o monitor, que eu resolvo à medida do possível, o monitor também, e aí a gente vai sanando as dúvidas. Legal? Vou parar a gravação aqui, tá?